paz do Senhor para todos aqueles que nos ouvem, para todos aqueles que amam a palavra de Deus, aqueles que desejam ouvir a palavra de Deus, aprender com Deus. Confesso que também estou aqui para aprender um pouco mais nessa oportunidade. E eu quero compartilhar aqui a respeito de uma liderança nobre, a respeito de uma liderança sólida e de um rei Josias, da descendência do rei Davi. Israel vivia um momento da monarquia e os reis gerenciavam as nações, cuidavam das nações. E dentro de todo esse cuidado, havia um conceito, havia uma lei de Deus, havia uma regra de Deus, havia uma legislação que zelava, que cuidava da nação de Israel. E Josias, da descendência do rei Davi, que tinha feito uma grande trajetória, zelando e cuidando do povo, Josias, o rei Josias, é levantado para dar continuidade ao grande governo sobre a nação de Israel. E havia uma necessidade, Israel tinha uma necessidade de que esse governo fosse um governo esmerado nos conceitos da palavra de Deus. Então, era necessário, sobretudo, ser honesto. Era necessário esse homem que fosse governar, era necessário que ele guardasse os conceitos daquilo que Deus tinha falado primeiramente para Moisés e depois, na sequência da história de Israel. Josias, o rei Josias, vem aprender com o rei Davi. Eu quero colocar aqui um momento dessa passagem, um momento desse livro, né? Um momento dessa história, a história desse rei. E eu vejo nele uma expressão de uma verdadeira liderança. Liderança, ela não se constrói. A liderança se nasce, né? Liderança, o homem que é líder é um homem escolhido, é um homem separado por Deus. Então, para liderar, é preciso ter chamado. Para liderar, é preciso ter o perfil. Liderança não é sinônimo de conhecimento e de sabedoria. Conhecimento e sabedoria são artifícios que vão gerenciar, que vão estruturar o líder. Porque o líder, ele nasce, ele é gerado nas mãos de Deus. E aí nós vamos ver um pouco da história, um fato que ocorreu no governo do rei Josias e que ele conseguiu expressar essa natureza de um grande líder, um líder com excelência. Josias, ele aprendeu com os pais e aprendeu da sua geração. E desde menino, desde pequeno, Josias já era ensinado na honestidade, nos conceitos,
de Deus e na lei de Deus. A lei, ela não veio para gerir uma religião, uma ideologia, uma crença. Não. A lei, ela veio para ordenar, para conduzir o homem no caminho de retidão. E essa retidão vai levar o homem a uma santidade, ou vai levar o homem à presença de Deus. Então, o rei Josias precisava, aos 8 anos de idade, que acabei para relatar, conhecer da legislação de Deus. Toda nação tem uma legislação que rege o governo para um caminho de retidão, de resultado, de conquista. E Israel e Jerusalém tinha essa legislação que vinha de Deus. Então, a legislação, a lei, ela é boa. O problema, muitas vezes, nos nossos dias, são os executivos, são os poderes executivos. Aqueles que não executam. O nosso problema são as corrupções, são as ganâncias dos homens fraudulentos que pensam mais em si mesmo do que num grupo, do que no povo ou do que dos liderados. Tinha Josias 8 anos quando começou a reinar e 31 anos reinou em Jerusalém. Josias, pelo espaço de tempo, nós vemos uma longevidade, nós vemos uma prosperidade numa liderança, um governo. Porque todo homem que era reprovado, todo homem que não guardava os conceitos de Deus era reprovado. E Deus se incumbia de retirar esse homem do governo. Então Deus instituiu os governos. E Deus instituiu Josias como rei. Isso está narrado no livro de Crônicas, no segundo livro de Crônicas, no capítulo 34, a respeito do rei Josias. Nós vemos alguns reis na história, como o rei Joás, que começou a reinar com 7 anos de idade. Na visão do homem, isso é impossível. Mas na visão de Deus, tudo é possível. Nós vamos ver uma parte nesse momento aqui a respeito da interação de Josias. A interação de Josias é dentro daquilo que era reto. Josias, com 8 anos para 16 anos, com 8 para 16 anos, ele decretou reformas dentro de Jerusalém. Uma das reformas que Josias decretou e que veio guardar, e que veio agradar a Deus, que está dentro dos conceitos de Deus, eram os profetas de Baal, as imagens de Baal, que foram retiradas de Jerusalém. Imagens de barro, imagens de pedra, que dificultavam e que bloqueavam a bênção de Deus sobre Jerusalém. E esse é um dos fatores que contribuíram para a prosperidade do rei Josias e de Jerusalém. E eu digo, não só prosperidade no sentido de conforto, de conquista, mas prosperidade no sentido de paz, no sentido de relacionamento, no sentido de bem-estar social. E isso foi um dos feitos do rei Josias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita e nem para a esquerda.
2 Crônicas 34 ainda está relatando no versículo 2 a respeito desse fato. Porque Josias, ele guardou o exemplo, a performance do seu pai, Davi. Nós vamos ver aqui o rei, ou a projeção do rei no sentido de zelo, no sentido de cuidado. Existem coisas que nós precisamos tratar no âmbito espiritual, mas tem coisas que nós precisamos tratar nas coisas visíveis, mas que ainda são espirituais. Os resultados são espirituais. E o rei decretou uma reforma do templo. E aí começa um fato que vai acontecer e que vai destacar a projeção de um grande líder ou de uma grande liderança. Qual que é a base disso? Né? Qual que é a base de uma grande liderança? O que eu preciso fazer? E aí nós vamos ver. E no ano 18º do seu reinado, ele enviou a Safã, escrivão, para repararem a casa do Senhor, seu Deus. O momento aqui era de obra, o momento era de reconstrução. E vai acontecer um fato aqui. E nós vamos ver. Dentro desse fato, nós vamos ver o que estava no coração de Josias. O que era, quem era Josias, na verdade. Esses homens se projetam, né, para a construção, chamam os carpinteiros, os pedreiros, e eles começam a se projetar para fazer a reforma para a casa de Deus. Nós precisamos sempre fazer o melhor para a obra de Deus. Se eu quero ser espiritual, isso também é fato. Não é só orar, não é só contribuir, mas é também ter atitude, se comportar, se esforçar para fazer o que for necessário. A lei, Ilquias e Zafã, eles acham, quando começou toda a reforma, Ilquias achou um livro da lei no meio dos escombros, estava perdido, já tinham esquecido o livro da lei. Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada pela mão de Moisés. O livro da lei, aquilo que seria a legislação, que iria conduzir o povo, estava perdido dentro da casa do Senhor. Josias, com toda a sua honestidade, com toda a sua retidão, ainda lhe faltou algumas coisas. E quando ele recebe o livro da lei, Josias, ele começa a perceber que estava fazendo algumas coisas erradas. Isso muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós fazemos por aquilo que nós aprendemos, fazemos às vezes o que nós achamos, ou por um bom conceito, mas não nos esmeramos. Nós não nos esmeramos nos conceitos de Deus. Nós muitas vezes sequer conseguimos ouvir a Deus. E a importância, aqui eu quero fazer uma aplicação, né, da importância de ser orientado, de se deixar em ser orientado. E para que isso aconteça, eu preciso sair do meu lugar de conforto, da minha comodidade, e tirar as Escrituras Sagradas, a Bíblia, da gaveta. Eu preciso ler, eu preciso buscar, eu preciso saber. E ter uma forma de saber o que Deus pensa. Quais são os conceitos de Deus para a minha vida? Aonde eu estou errado? Muitas vezes nós nos machucamos, muitas vezes nós oramos até, lançamos sobre Deus
algo ruim que aconteceu sobre a nossa vida, enquanto nós mesmos somos os causadores. E para que isso não aconteça, é preciso tirar, é preciso achar o livro, é preciso fazer uma reforma, rever os nossos conceitos, abrir o nosso coração, aceitar a ideia de Deus, aceitar o conceito de Deus. E muitas vezes, muitos sofrem por não fazer isso. Aprenderam de uma forma, buscam por uma crença, uma ideologia ou uma ideia fundada muitas vezes em teorias, sem base de verdade, por tradição, muitas vezes. Muitos recebem da religião coisas erradas, ensinamentos errados, porque não pararam e têm medo até de saber da verdade, parar para tirar e rever os conceitos de uma grande verdade daquilo que eu estou fazendo. Se é certo ou se é errado. Não é o que eu acho. É o que Deus pensa. E é o que Deus quer. E aí, segunda Crônicas, o segundo livro de Crônicas, mais um momento aí da história do reinado do rei Josias, que vivia uma geração monárquica conquistadora do lendário Davi, rei Davi, aquele que derrubou o gigante, que matou o leão, matou o urso, venceu exércitos e foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Isto não significa que Davi não tinha erros. Isto não significa que Davi não tinha defeitos. Mas a diferença era que Davi se quebrantava, se apresentava diante do Senhor, falando e reconhecendo o seu erro, muitas vezes. Temor, um grande segredo de um líder é o seu temor. Sucedeu que, ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. O rei Josias estava fazendo um reinado próspero, mas ainda dentro desse reinado havia alguns conceitos que estavam fora da legislação. E o rei, quando ele recebe o livro e que ele lê o livro, a Bíblia diz que ele se quebrantou, rasgou as suas vestes, pediu graça e perdão para Deus para fazer o que é certo. O grande pilar de um líder é reconhecer quando errou. E isto não acontece. Muitas vezes o líder ele tem a oportunidade de se expressar um comportamento original e verdadeiro de quem errou, e isso não acontece. Muitas vezes nos justificamos dentro dos nossos erros e até contratamos advogados para defender uma causa dentro de uma injustiça, dentro de uma situação injusta. E isso acontece. Deus visitou Adão no momento trágico. Adão tinha comido a fruta, o fruto proibido daquele que Deus tinha determinado que não comesse. Mas quando Deus veio procurar Adão, ele se justificou, culpando Eva, e que era Eva que tinha comido do fruto proibido. Então, Adão
já trazia sobre si a marca de um grande pecado. O pecado, muitas vezes, de não se humilhar e de não reconhecer os seus erros. O grande segredo de um líder é o temor em reconhecer os seus erros. Eu termino aqui essa reflexão com você que nos assiste, aprendendo, na verdade. Estou aqui para aprender com você que nos ouve, que nos assiste, você que é desejoso de conhecer a palavra, de você que venceu essa etapa, não quero conhecer. Ninguém é dono da verdade, mas tem um que tem toda a verdade, né? Que é o Senhor Deus. A nossa referência é o IBAT, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus de São Paulo. Está aí o nosso canal, né? Núcleo IBAT, no YouTube. Nós temos uma página no Facebook, uma página no Instagram. Nos contate, se sentir no seu coração. Ninguém é obrigado a nada. Deus quer a nossa oferta voluntária. Se você assistiu, gostou, seja voluntário. E isso agrada a Deus. Ser voluntário para aprender. Não é aquilo que eu quero te convencer. Não é. Estou compartilhando a palavra. E a palavra por si só, ela vai nos revelar o que nós precisamos saber e o que vai servir para a nossa vida. O que vai servir como princípio. A Bíblia, ela é um livro de sabedoria, de conduta e de ética para todo aquele que quer ter uma vida reta, uma vida sã, uma vida saudável, na presença de Deus e na presença dos homens. Ok? Fica aqui meu forte abraço para todos. E até uma próxima oportunidade. No nome de Jesus.